Então, ela precisa ler alguma coisa antes ou não? Acho que não. Não. Boa noite, então. Antes de começarmos a atividade de hoje, eu vou fazer algumas divulgações das próximas atividades. Dia 11, de 11, nós temos o nosso café literário da psicanalítica sobre A Louca da Casa, de Rosa Monteiro, às 19h30, pela plataforma Zoom SPPA. Na quinta, deixa eu ver, no dia 13 de 11, nós temos uma quinta clínica, que o título é Empresto Meu Sonho, com a apresentação da Ellen Epifânio, com comentários do Juarez Guedes Cruz. Então, essa atividade é aqui na sociedade, é presencial, e não deixaram aqui, mas neste sábado, também, muito importante, né? Nós temos uma atividade online, Descontentamentos Contemporâneos na Civilização, com o Dr. Patrick Miller, né? Então, inscrevam-se. Toda a atividade é totalmente online, né? Não há necessidade de vir aqui para essa. Dr. Patrick apresentou esse trabalho, essa conferência em Lisboa, né? E teve uma repercussão muito boa. E por isso, então, a gente convidou ele para vir para online, para também nos trazer novamente a conferência. E ele também queria bastante espaço para poder discutir bastante esse tema. Então, serão 2 horas de reunião, das 10 ao meio-dia, nesse sábado, ok? Aguardamos a todos aí. Inscrevam-se pelas nossas redes sociais aí. E outra coisa muito importante, que no dia 18 de novembro, terça-feira, às 20 horas, quer dizer, 20h30 em segunda convocação, nós temos a nossa Assembleia Geral Extraordinária, onde trataremos da questão da nova sede, se tudo der certo, né? Então, é fundamental a importância de todos aqui, né, para poder todos estarem cientes do que a gente está vendo, né, e do como faremos, enfim, o futuro disso, tá? Então, muito importante todos estarem aqui. Tá funcionando? Tá. E hoje, então, a nossa quinta científica, inconsciente. Do que estamos falando? Eu vou, como agora eu achei os nomes aqui, a Viviane quer apresentar o pessoal. Então, eu vou deixar que ela apresente. É um grupo de estudos, né, coordenado pela Viviane, sobre epistemologia psicanalítica. Então, ela vai apresentar os componentes do grupo e que realizaram esse trabalho que será apresentado hoje aqui. Então, eu já passo a palavra para a Viviane, também Sérgio e Alice aqui na mesa para apresentar. Deu? Esse não. Deu? Tá dando? Tá. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, os componentes da banda, a Alice, o Sérgio, a Guixa, o Gustavo, o Idel, o Pelanda, que está em casa, e a Eneida, que não pôde estar aqui hoje, mas que participou conosco das discussões. Esse é um grupo bem antigo. A motivação para o que a gente vai apresentar hoje, a gente já vinha conversando algumas coisas, mas eu acho que o que deu realmente o gatilho foi o texto do Ogden sobre o inconsciente, que eu acho que a maioria de vocês deve ter lido, um texto do ano passado, de 24, e que causou, enfim, uma certa polêmica, um certo zum-zum. E aí, quando a gente leu e começou a ouvir, nos lembramos que nós tínhamos feito um trabalho sobre o inconsciente. E aí fomos olhar, está publicado na nossa revista. Aí, quando nós fomos olhar, 2002, nós levamos um susto atroz de ver um trabalho de 2002, então que nós decidimos revisitar esse trabalho
E vamos fazer da seguinte forma. Primeiro, a Alice vai ler resumido o trabalho de 2002, que era o Inconsciente na Perspectiva do Caos e da Complexidade. O texto inteiro está publicado na nossa revista, nós não vamos ler todo o texto, porque senão vai ficar muito cansativo. Depois, o que a gente se propôs a fazer? Nós nos reunimos e revisamos esse texto em 2025. O que a gente concordava, o que a gente não concordava, enfim, qual era a nossa visão hoje em dia, tá? A partir da noção de inconsciente. A última parte, se der tempo, nós vamos dar um jeito de dar tempo, nós fizemos uma brincadeira com o chat GPT. Aí nós botamos o nosso trabalho e pedimos para ele atualizar para nós o trabalho. Depois que a gente tinha feito, pediu. É interessante ver depois o que ele nos diz, tá? Então, essa vai ser a ideia. Já está projetado? Hein, Maricê, o PowerPoint? Tá. Então, faz favor, botar o PowerPoint, tá? Essa é a formatação do grupo. O trabalho de 2002 era um pouco diferente, o grupo. Seguinte, quem é que passa? Ah, tá. Ela vai passando. Do trabalho, aquele, o original, o Aldo, a Alice, a Ana Luísa, a Eneida, a Guixa, o Gustavo, o Pelanda, a Maria Regina Ortiz e eu, tá? Isso naquela época, vocês imaginam? Mais de 25 anos atrás, inacreditáveis. Alice. Boa noite a todos e todas. Então, vamos lá, porque tem bastante coisa. Então, por que retomar o conceito de inconsciente? Não se trata do conceito sobre o qual Freud desenvolve a psicanálise e uma unanimidade entre os psicanalistas e mesmo entre pensadores de outras áreas, mesmo não tendo sido ele o primeiro a usar a expressão, nem seu verdadeiro descobridor. Freud faz alterações profundas na perspectiva vigente ao apresentar um inconsciente como organização própria e a psicanálise como método que permitiria a compreensão de suas leis, desbravando o inconsciente e levando o conceito às últimas consequências, principalmente quando, a partir do estudo dos sonhos, descreve seu funcionamento regido por leis próprias, fora do âmbito da consciência. Apesar desta inseparável identidade da psicanálise com o conceito de inconsciente, um olhar mais atento permite constatar que, sob o mesmo nome, subjazem modelos bastante diferentes. Assim, encontramos o termo inconsciente empregado de várias formas entre psicanalistas. Como substantivo, designando um locus definido por oposição à consciente. E, apesar de sabermos que não há um local na mente correspondente a ele, ainda é um modelo espacial que não desapareceu dos textos psicanalíticos, possivelmente pela necessidade da mente humana de organizar as percepções nestes termos. Como adjetivo, relaciona-se predominantemente com a segunda tópica, usado como uma qualidade de conteúdos do ego, do superego e do id. Encontramos ainda o uso do termo associado à ideia de processo, de função, relacionado a formas específicas de operar da mente, como em Mate Blanco. O aspecto dinâmico, com a noção de conflito, permanece vinculado à inconsciente, da mesma forma o modelo energético. Forças inconscientes pressionando a entrada na consciência em oposição à barreira da censura. Também é encontrado. Mais recentemente, encontramos uma descrição do inconsciente como um sistema caótico determinista, tema que foi objeto de um painel no último Congresso Psicanalítico em Nice, no caso em 2001. Acompanhando, em linhas gerais, a forma como a noção de inconsciente tem sido pensada nestes 100 anos de psicanálise, dentro da linha Freud, Klein, Bion,
que estamos focalizando e na qual incluímos Mate Blanco, fica implícito que a visão de inconsciente em cada autor está inserida na sua concepção de modelo de funcionamento psíquico. Se em Freud este é um conceito essencial sobre o qual se estrutura o psiquismo, mesmo após a segunda tópica, em Klein fica privilegiado o conceito de fantasia inconsciente, onipresente na vida mental. Klein não estava preocupado em desenvolver uma teoria do inconsciente e tinha uma visão descritiva a partir da clínica, não pretendendo mostrar como se formavam essas fantasias inconscientes. É como se estivesse implícito que eram produzidas por mecanismos intrínsecos ao aparelho mental, principalmente introjeção e projeção. Seguindo nesta evolução, Bion dedica-se a estudar o fundamento do aparelho para funcionamento do aparelho para pensar, e a separação entre o que é consciente e o que é inconsciente é definida pela formação da barreira de contato composta por elementos alfa. Mate Blanco aproxima-se de Bion em vários aspectos e propõe consciente e inconsciente como modos de funcionamento, cada qual com sua lógica própria, assimétrica ou simétrica, intimamente relacionados e representando formas distintas de discriminar relações. A lógica simétrica identifica a homogeneidade e caracterizaria o funcionamento inconsciente em seus vários níveis. Para ele, a qualidade de ser inconsciente não é primária, mas um produto necessário da relação entre o modo simétrico e assimétrico. O inconsciente é produto de uma limitação da consciência, que não tem condições de abarcar a complexidade de dimensões do ser. É claro que esta é uma visão muito esquemática que não pretende aprofundar o pensamento desses autores, além de deixar de fora muitas outras contribuições. O objetivo é apenas ressaltar que a visão de inconsciente, assim como de outros conceitos, está diretamente ligado a um modelo mais amplo de funcionamento da mente. Modelo este que, por sua vez, mantém estreitas relações com o pensamento científico e filosófico de cada época. É dentro desta perspectiva que procuramos aproximar o conceito de inconsciente do pensamento científico atual, da época, né, que cada vez mais percebe a insuficiência do modelo cartesiano para explicar os fenômenos, tendendo de forma marcante para o estudo dos sistemas complexos, o que nos conduz à complexidade e ao caos. A complexidade e o caos. A simplificação lógica da ciência clássica considerava o surgimento de uma contradição como sinal de um erro de raciocínio, pois supunha que o mundo obedecia a uma lógica aristotélica e se buscavam explicações universais e certezas. Mas a evolução da ciência seguia outro rumo. Pascal já percebia que, se era verdade que para conhecer o todo era necessário conhecer as partes, também era verdadeiro que para conhecer as partes se faz necessário conhecer o todo. O todo é mais do que a soma das partes por um lado e menos por outro, mas nunca igual. Mais porque surgem propriedades emergentes decorrentes da sinergia do todo, menos porque as partes abrem mão de potencialidades para participar do todo. Nesta linha, seguiram-se os trabalhos de Poincaré, utilizados por Bion, e todas as descobertas da física quântica, apontando para a incerteza dos fenômenos e a impossibilidade de se obter descrições exatas. Chegamos à complexidade. Complexidade enfatiza a interconexão entre todas as variáveis do sistema, realçando a dependência deste em relação ao ambiente, e afirma que, diferentemente do que se pensava, os sistemas classificados como longe do equilíbrio podem se encaminharem espontaneamente, sem interferência externa, da desordem para a ordem, uma nova ordem diferente da anterior.
dependendo para isso apenas de sua capacidade de auto-organização de sua estrutura interna. Seres vivos são bom exemplo disto, não apenas por serem sistemas abertos à energia, mas por criarem ordem a partir do caos. Assim, Morin fala de uma lógica da complexidade que afasta a causalidade simples e propõe que o conhecimento só pode ser alcançado a partir de uma dialógica entre ordem e desordem. Esta seria uma lógica que geraria ordem a partir do erro, do ruído. A proposta é que o funcionamento da mente poderia ser comparado ao comportamento de sistemas complexos. E, principalmente dentro do que nos interessa aqui, o trabalho inconsciente da mente, conforme observável no trabalho clínico, apresentaria características de um sistema caótico determinista. Vejamos alguns destes aspectos. 1. No inconsciente, como nos demais sistemas complexos, há uma sensível dependência das condições iniciais. Assim, pequenas diferenças na interação da criança com seus pais, com o ambiente, ou mesmo na interação paciente-analista numa sessão, podem causar grandes alterações. 2. Sistemas caóticos tendem a se organizar e formar padrões que, mesmo imprevisíveis, podem ser reconhecidos retrospectivamente. A teoria do caos mostra como uma atividade aleatória produz estruturas inesperadas, que, com a repetição da experiência, voltam a um estado de caos, do qual, com a repetição, emerge um padrão que se parece com o original. É encontrado na natureza, nas artes, em padrões de linguagem, na estrutura da personalidade, numa sessão de análise. Assim, o funcionamento inconsciente, comparável a um sistema caótico, tenderia a se organizar em padrões que apresentariam características comuns, assim como os derivados do inconsciente, mantendo uma estrutura básica comum, semelhante a um fractal. No processo analítico, portanto, em outra dimensão, também aconteceriam momentos de desorganização caóticos, onde o material do paciente parece sem sentido, até que surja um fato selecionado que ordena o material num padrão. Assim, poderíamos pensar em paciente analista formando um sistema complexo com características de sistemas caóticos deterministas, o que abre a possibilidade de se estudar se esta perspectiva auxilia no trabalho clínico, ainda que este aspecto escape aos propósitos deste artigo. Seguindo nesta linha de reflexão, algumas questões sobre a forma de se pensar a mente, o que inclui as concepções sobre o inconsciente, surgem naturalmente. Comentários. O que procuramos destacar é que a psicanálise antecipou alguns princípios básicos do pensamento científico atual que enfatiza a complexidade, principalmente quando Freud introduz a noção de inconsciente com suas leis próprias em constante relação com o consciente. No entanto, por ser um homem de sua época, Freud tenta incluir estas noções dentro do pensamento cartesiano, propondo que estas áreas inconscientes fossem resgatadas pela consciência. Para Freud, a razão, fundamental no pensamento iluminista, era a única alternativa. Mas, de que forma compreendemos hoje a noção de inconsciente? Quais os conhecimentos que temos a respeito dos processos psíquicos que atuam sobre a conduta do indivíduo e que escapam à consciência deste? Este conhecimento é diferente e, se é, em que difere do que se tinha nos primórdios da psicanálise? De que forma tal conhecimento influencia a nossa prática clínica na atualidade? Como na totalidade do pensamento psicanalítico, também em relação à concepção do inconsciente, podemos pensar que há um movimento de mudança, mesmo que, principalmente em nosso trabalho diário, ainda utilizemos como referência as várias formas nas quais o conceito tem sido pensado ao longo dos anos. Ainda que sigamos, em alguma medida, preocupados com as razões e causas da forma de ser e de agir, bem como da estruturação psíquica dos indivíduos, ou seja,
Mesmo que sigamos pensando psicanaliticamente pelo vértice determinista, causa e efeito, parece-nos que a psicanálise atual tende a enfatizar cada vez mais a indeterminação e a imprevisibilidade dos processos psíquicos. Imprevisibilidade entendida aqui como aquela característica dos sistemas complexos caóticos deterministas. Assim, o inconsciente surge como um sistema que apresenta um comportamento instável, aperiódico e altamente complexo, do qual se auto-organizam estruturas. Talvez sejam as ideias de Bion e Mate Blanco as que melhor reflitam a evolução do que há de mais revolucionário na concepção freudiana da mente como um sistema aberto e complexo, onde os paradoxos têm papel essencial. O inconsciente apresenta-se aqui mais como uma função da mente, em constante relação com as demais, como uma das formas de organizar os dados das experiências emocionais que surgem como a matéria-prima sobre a qual qualquer conhecimento vai se construir. Assim, há uma clara tendência, dentro desta linha de pensamento, de deslocar para a emoção a base da vida mental, rompendo com a dicotomia afeto-representação. Uma emoção seria o elemento cognitivo básico, que cresceria em complexidade à medida em que outras funções fossem se agregando. De acordo com Mate Blanco, qualquer experiência seria organizada simultaneamente em vários níveis, desde o mais simétrico, onde predomina a emoção, até o raciocínio. Essa aí, ó. É. Vamos ver se a Eunice... É. E só vocês Eunice, não tem nenhuma aí no meio que... Ou não Eu tem. vou ler e vocês prestam atenção. Então, vou repetir esse final aqui. Assim, então, tá? Então, vou só repetir aqui. Assim, é uma clara tendência, dentro desta linha de pensamento, de deslocar para a emoção a base da vida mental, rompendo com a dicotomia afeto-representação. Uma emoção seria o elemento cognitivo básico que cresceria em complexidade à medida em que outras funções fossem se agregando. De acordo com Mate Blanco, qualquer experiência seria organizada simultaneamente em vários níveis, desde o mais simétrico, onde predomina a emoção, até o raciocínio mais abstrato, onde predominam os mecanismos de lógica assimétrica. No entanto, o fundamental neste modelo é que a simetria, modo de funcionamento que determina a característica de não perceptível pela consciência, continua essencial para a construção de todo pensamento criativo. Inconsciente, portanto, só pode ser pensado em relação a consciente. Hã? Tá. É como se do caos do simétrico fosse possível organizar infinitas tríades de relações que... Hã? Desta Sim, forma. o início tá. Tá? Mas o retornando a contribuição. Tá. Organizando. Vai. Depois vai ter uma repetição do teu. Tá. 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 Retomando a contribuição de Freud à história do conhecimento pela postulação do inconsciente como um outro nível de realidade, Gerber sugere que talvez o termo que melhor explicite a intenção freudiana seja aconsciente, onde o prefixo a, alfa privativo, conota um sentido de além, de transcendência. Ou seja, não um prefixo in, que conote negação, oposição no mesmo nível de realidade, mas o prefixo a, apontando para além do nível de realidade consciente. Assim, o A consciente destaca a característica do que está além da consciência na nossa vida mental. Desta forma, tá certo?
Desta forma, parece haver na clínica psicanalítica uma clara mudança de ênfase. Se inicialmente o fim a ser atingido era o acesso aos conteúdos do inconsciente, sendo o método analítico um meio para atingir este objetivo, cada vez mais se procuram formas de tornar acessível ao paciente o conhecimento do modo como organiza suas experiências emocionais, como percebe, sente, pensa e age. Para Bion, não importa tanto o conteúdo do que é pensado, mas a forma de pensar que possa incluir mais verdades sobre a experiência emocional. O inconsciente surge como o que não é dizível do apreendido da experiência emocional, utilizado preferencialmente como um instrumento, uma ferramenta que habilite compreender melhor a estruturação psíquica do paciente através da experiência emocional que vivemos nas sessões psicanalíticas. Além disso, a noção de inconsciente como um modo de percepção das experiências que se aproxima de uma emoção e não de uma lógica aristotélica, coloca a observação psicanalítica como uma observação que também precisa ser apreendida para perceber o inconsciente, não apenas como uma decodificação lógica de conteúdos, mas como uma percepção emocional que nos aproxima da noção de intuição proposta por Bion e Matt Blanc. Pensamos hoje no inconsciente menos como algo a ser revelado e mais como algo a ser utilizado. O inconsciente deixa de ser algo que explica para ser algo que demanda explicação. Vida é complexidade crescente. Fazendo curto um longo caminho, chegamos ao homem e sua vida mental, sistema complexo onde corpo, mente e ambiente formam uma rede inseparável, que a psicanálise segue procurando compreender em seus paradoxos. Inconsciente parece uma destas concepções que ainda mantém seu mistério, do qual nos aproximamos, sabendo que talvez busquemos certezas impossíveis de serem alcançadas. Vocês sabem por que deu a confusão? Porque deu muita discussão, o que a gente ia cortando, tá? Então, o trabalho original explica melhor todas essas questões. Então, se cortou aqui, um cortou o PowerPoint, saiu mais cortado, menos cortado. Isso que deu aqui a nosso sistema caótico. Tá, então agora, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha. Ver que é melhor aqui. 2025, então, o que a gente se propôs a fazer? Revisitar o trabalho. Nós começamos discutindo a utilidade de usar a teoria do caos como modelo útil que acrescentaria alguma perspectiva nova. Discutimos, acho que não usaríamos, talvez, hoje em dia, essa mesma abordagem. Mas nós concordamos que, na época, isso tinha um outro objetivo, que era revisar os conceitos psicanalíticos e se aproximar do pensamento científico atual, portanto, menos determinista, mais dentro do paradigma da complexidade. E só para vocês verem, no congresso da IPA de início, teve um painel, o Galasser Levi Quinodós, com trabalhos utilizando a teoria do caos. Então, estava up to date naquele momento, né? Usar enfim, esse tipo de referencial. Mesmo que a gente tenha salientado os autores, tá? Incluindo Freud, que apresentam modelos em alguma medida complexos, parte do Freud complexos, Bion, Matt Blanco, são os autores que talvez mais tragam, né, essas noções. O nosso objetivo era enfatizar essa perspectiva que nem sempre fica clara em trabalhos e discussões psicanalíticas, tá? Então, a gente achou que, na época, isso fazia mais sentido usar o caos, a teoria do caos. A complexidade ainda faz muito sentido, porque, apesar de não ser nada novo, vocês veem, em 2002 já era antigo na época, custa até que a gente realmente consiga, né, incluir isso e pensar dentro desses moldes. O próximo. O trabalho, apesar de deixar clara a nossa visão do inconsciente não como um local na mente onde se depositam conteúdos a serem revelados,
procurando enfatizar inconsciente como um determinado processo de organização das experiências, nós verificamos que, ao longo do trabalho, em muitas passagens, a gente ainda fala no inconsciente, o inconsciente. Localizamos isso, que aparentemente é uma contradição, que de alguma forma está escrito no trabalho, que a gente ainda usa. E acho que o problema não é a gente usar, porque nos ajuda, de alguma forma, desde que a gente saiba que não está falando nem de um lugar, nem de nada disso, né? Seguinte. Bom, nós já destacamos aqui, desde o início, os modelos de Bion e Mate Blanco, em que a perspectiva é completamente diferente. Para o Mate Blanco é uma lógica, aqui nós não vamos explicar, mas para o Mate Blanco são lógicas. Lógicas diferentes, como para o Freud, que também era uma outra lógica. A diferença para o Mate Blanco é que tudo começa com algum tipo de emoção, e que essa é a unidade cognitiva básica. Quanto mais simétrico, mais homogêneo, menos a consciência consegue perceber. Só que isso é mítico. Não existe esse ponto que seria completamente homogêneo. Isso não existiria, portanto, não existiria nada que seria completamente, totalmente fora do alcance. Sempre teria um afeto, uma impressão, alguma coisa assim. E no bio, a função alfa. Que aí é sonho diurno e sonho noturno, uma atividade permanente da mente. O Bion dialoga com aquele conceito do Freud da consciência como órgão da percepção interna. O que ele diz é, ele quer romper com isso, de percepção interna e percepção externa, né? Acordado e dormindo. E ele coloca a função alfa como fazendo, como um trabalho permanente da mente. Permanente. Seguinte. O que a gente talvez fizesse hoje em dia? Enfatizaríamos o uso do termo inconsciente para aquilo que ainda não pode ser percebido pela consciência, colocando num plano mais central o estudo da consciência. Hoje em dia, acho que a gente pensaria em estudar mais. Lemos os Somos, tentamos ler o Damásio, sabe, alguma coisa, não tínhamos tempo, não foi em profundidade, e outros autores para a gente tentar, talvez, se focar a consciência como uma propriedade emergente. Assim, parte dos objetivos de uma análise seria expandir a capacidade da consciência perceber campos da experiência emocional ainda não possíveis, evitados, talvez pela incapacidade do psiquismo de lidar com determinadas emoções ou conexões que produziriam dor psíquica. Portanto, a ênfase ficaria na capacidade da consciência de perceber, pensar os estados emocionais. Seguinte. Por exemplo, no início nós falamos da virada que Freud faz ao descrever as leis do inconsciente, as leis do processo primário, uma forma de organização das experiências que não seguia pela lógica aristotélica. Hoje, reforçaríamos que só temos acesso a essa lógica do processo primário a partir do que a consciência percebe, um sintoma, uma emoção, um act, um sentimento contratransferencial. A partir dessa percepção, lemos com a lógica do processo primário. A gente se alfabetiza de alguma forma na leitura para poder fazer o que o Mate Blanco vai descrever com detalhes, como um processo de tradução. Em detalhes isso. Seguinte. Ainda poderíamos ter deixado mais claro que só podemos trabalhar e conversar com o consciente e expandir, portanto, a capacidade da consciência perceber novos vértices, expandir isso. Ogden, no trabalho de 24, publicado no International Journal, propõe repensar os conceitos de inconsciente no contexto analítico, incluindo a própria existência do inconsciente como entidade. Considera que os fenômenos que chamamos de inconsciente são experiências, qualidades da consciência. Assim, o que nós achamos é que esse é o aspecto que talvez o texto do Ogden deixe mais claro e enfatizado. Ali fica bem dito, nós poderíamos ter enfatizado mais, apesar de todo o tempo estar implícito, né, e muitas vezes dito, né, com todas as letras. Próximo.
Em relação à clínica, nós incluiríamos hoje em dia a noção de campo de terceiro intersubjetivo como uma propriedade emergente de um sistema complexo, formado entre paciente e analista, que propiciaria o surgimento de experiências emocionais e sentidos ainda não percebidos pela consciência, inconscientes nesse sentido. Tá? Teríamos que expandir a capacidade da consciência de poder perceber e percebendo, e tendo recursos para poder estabelecer conexões e perceber, né, outras emoções, enfim. O não percebido não seria inconsciente num sentido literal, mas o que não pode ser captado pela consciência naquele momento, por aquele psiquismo, tá? Naquele momento. Próximo. Os comentários finais, eu acho que foi o que mais nos surpreendeu quando a gente leu os comentários finais. Depois, se sobra tempo, a gente relê, mas vamos deixar mais tempo para a gente discutir. Nos surpreendeu porque é 22, 23 anos atrás, e vocês veem a gente discutindo aqui. De novo, tendo que discutir, tentando organizar. Bom, passa agora vários, deixa eu ver. Passa mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Enfim, nos demos conta, ao revisitar nosso trabalho anterior, de uma continuidade em nossas concepções lá e agora. Há uma continuidade, uma linha coerente de pensamento, né? Os questionamentos de então e desde então tem ampliado nossa escuta dos analisandos e de nós mesmos. O processo de revisitar esse trabalho propiciou que pensássemos em termos mais amplos também o que mudou na nossa forma de perceber o trabalho analítico. Então, resumindo, assim, para não ficar enorme, o próximo, tentamos juntar o que cada um foi falando, assim. Há uma maior liberdade de ser quem se é, menor temor com a espontaneidade no contato e comunicação. E isso tem uma relação direta com o afastamento de preceitos técnicos aprendidos e seguidos anteriormente como leis que não podiam ser infringidas. Interpretamos menos, usamos mais metáforas muitas vezes e conversamos mais. Essa possibilidade está gradativamente fazendo parte da teoria da técnica, com mudanças no conceito de neutralidade e menos receio de incluir o que sempre esteve presente, a participação do analista como inevitável e indispensável. Próximo. As noções de campo intersubjetivo e seus desenvolvimentos tornam a psicanálise também mais inserida no pensamento científico atual, principalmente na questão dos sistemas complexos, né? Mais do que conteúdos, pensamos em novos sentidos e conexões, tendo a experiência emocional como guia. Acho que é isso. Mais um? Brincando do chat GPT. Então, nos surpreendeu, né, como o ChatGPT é inteligente. Vou seguir por ali que o meu está falhando aqui. Então, a primeira resposta foi essa. Excelente pergunta. É, o texto que você trouxe é um ensaio de... Era... Foi o seguinte, a pergunta foi simples, colocamos o texto no chat e pedimos uma atualização. do trabalho esse que foi lido aqui. Tá? Então, o texto que você trouxe é um ensaio denso e muito bem construído, mas foi escrito num contexto teórico e científico que pode ser atualizado em vários pontos, especialmente à luz das discussões contemporâneas entre psicanálise, neurociências e ciências da complexidade. Pode passar, passando, pode passar o próximo. As sugestões. Pode passar esse, vamos para a frase, como é que... Peraí, aqui tem uma frase que é exemplo de atualização textual. As contribuições, ele dá várias modalidades e daí constrói um parágrafo ali. Né? As contribuições da neuropsicanálise reforçam o papel das emoções como fundamento do pensamento. Estudos de Panksepp e Solms
mostram que os sistemas afetivos subcorticais são pré-condições para a consciência e que o inconsciente, longe de ser apenas um depósito de conteúdos reprimidos, constitui o modo primário de funcionamento do cérebro. Próximo. Bom, daí revisar a linguagem, vamos pegar o exemplo. O paradigma atual das ciências cognitivas e da complexidade desloca o foco do determinismo linear para modelos de emergência e auto-organização crítica, onde a mente é compreendida como um sistema adaptativo complexo em permanente reorganização diante da experiência emocional. Pode passar o próximo. Ali, então, sobre como reatualizar o vocabulário. Daí o exemplo ali. Ó. Na psicanálise contemporânea, o inconsciente é frequentemente pensado como campo intersubjetivo, emergente da relação analítica. Autores como Ogden e Ferro expandem o modelo bioniano, descrevendo a mente como uma rede viva de significações emocionais em constante transformação. Próximo. Então, é, não. Agora, o Solms está citado, Solms ali. Então, reformular a conclusão. Então, exemplo, o inconsciente, mais do que uma instância oculta, aparece hoje como uma dimensão processual, dinâmica e emergente, o espaço em que se organizam os fluxos afetivos que dão forma ao pensar. Nesse sentido, a mente humana continua a ser um sistema aberto, atravessado por paradoxos, cujo estudo requer uma integração entre psicanálise, neurociência e teoria da complexidade. A gente só não pode reivindicar ele e achar que ele é um dele. Poderia esquecer de colocar o nome dele. Só um pouquinho. Tem gente em casa querendo nos ouvir também, então. Não, não, não. Eu passo o microfone, querem falar ou já vou passando? Tá. Então, eu vou passar para ti, Graça. O Maurício ali do teu lado também já pediu. E o Jair acho que também, né, Jair? Não? Tá. Depois, então, o Favalli. Primeiro a Graça, Maurício e... Bom, eu sou a Maria da Graça. Então, só para a gente estar falando do chat GPT e de como ele consegue compilar tudo isso, mas a gente lembrar que a gente não pode reificar ele, né? Que ele é um conjunto de ideias de várias pessoas que foram compostas. A partir dessas ideias, a gente tem todas essas informações. Era só isso. O que ele fez foi usar um material do trabalho. Inclusive, ele usou o material do trabalho, só que ele organiza, assim. Oi. Bom, eu sou suspeito que eu gosto muito desse tema, estudo há 30 anos. Não teria tanta coisa para conversar, mas eu vou escolher uma para salientar, que o próprio GPT citou 2 slides atrás, no Carl Friston, que é a evolução natural de todas aquelas ideias, né, que vocês estavam estudando na época, e tem já bastante publicação, inclusive no International Journal of Psychoanalysis, a teoria da energia livre, do Carl Friston. O Carl Friston não é tão popular ainda, né, mas ele é considerado o neurocientista mais influente do século XXI, do mundo todo. Né, isso medido pelo Google Scholar. Né, ele é o mais citado por outros cientistas no mundo. E a teoria da energia livre. E tem, inclusive, no International Journal, e de 2021, uma aplicação bem interessante do Thomas Raberon, das ideias dele. Antes dele, em 2018, Scarfone já tinha feito uma aplicação,
Tem Jeremy Holmes também, enfim, fazendo paralelos com Bion, com Winnicott, bem interessantes. Então, é uma sugestão que fica e está ali no GPT sugeriu. Né? A teoria da energia livre é muito interessante, é a evolução natural daquelas ideias da complexidade. Já que vocês tiveram o Ogden como estímulo para pensar o trabalho, o Ogden tem insistido muito, isso não foi citado nem no trabalho de vocês, nem pelo ChatGPT, que é a questão do sonho. Ele praticamente não fala mais em inconsciente, mas ele fala da capacidade de sonhar. O sonho, como descreve Bion, né? O sonho diurno ou noturno, não importa. Sendo a capacidade de sonhar, vamos dizer assim, o que nós entenderíamos como o acesso ao inconsciente. Mas não é bem nesse sentido. O sonho seria a forma mais acessível de se, expressar as emoções. A forma mais verdadeira, né? Verdadeira entre aspas. O sonho é inquestionável, é uma produção mental que surge sem que nós possamos dominá-la de alguma maneira, né? Então, isso eu acho importante, porque ele inclusive, o Ogden, num trabalho que nós lemos mais recentemente, ele diz duas coisas. Em primeiro lugar, ele cita o Bion e diz que o que muda não é com o sonho, não é transformar o sonho em pensamento consciente, é o oposto. É transformar o pensamento consciente em sonho. O sonho nesse sentido, algo que possa ser captado pela mente, em contraste com aquilo que a mente não consegue ainda sonhar, né? E aí ele, Ogden, inclusive, cita uma frase do Winnicott, que está no Medo do Colapso, que é: o colapso é uma experiência que já foi vivida, mas que não foi vivida porque numa época em que não podia ser vivida. Então é um paradoxo, como sempre, no Winnicott, né? Então o colapso, para ser tratado, ele tem que ser sonhado, aquilo que ele não pode ser sonhado. E eu acho que essa é um roteiro interessante. É isso. Esse mesmo trabalho dele, ele diz que o sonho só é percebido pelo consciente, que daí já é o consciente. Por isso que todo ênfase é na consciência. Então, e quando a pessoa lembra e conta um sonho, já tem um intérprete, inclusive. Né? Então, Pois é, mas o Ogden vai um pouco mais adiante, até eu levei essa questão para um grupo que a gente está lendo isso, que ele diz assim: basta sonhar. O próprio ato de sonhar, seja ele noturno, lembrado ou não lembrado, já é um fator terapêutico. A função onírica é um fator terapêutico. Então é importante destacar a diferença entre sonho e função onírica. Porque o sonho em si, se a gente pensa como sonho, não acho que tenha nenhum lugar privilegiado. Tá? Ele tem como qualquer outro sinal que a gente pode ter, né? Pode ser um sintoma, pode ser um acting, pode ser alguma coisa, né, que a gente percebe, alguma contradição, algum sentimento contratransferencial. Se é função onírica, sim, isso sim. Porque aí é a forma que tu está metabolizando a experiência emocional, tu não está só negando, projetando, né, tentando tirar fora, né, por incapacidade da mente, né. Então, função onírica, assim, o sonho aí eu acho que não, né. Passa para a Yara agora. Oi, boa noite, parabéns a todos, inclusive ao chat. Eu fiquei, ele é esperto, eu fiquei com uma questão que é a seguinte, pensando que nos primórdios o que importava era a gente tentar expandir a tradução do inconsciente para consciente, e hoje a gente tenta utilizar da consciência para se apropriar dos fenômenos
que eu entendo são os derivados do inconsciente, sintoma, sonho, acting, para a gente poder se dar conta deles. A minha pergunta é em relação à intuição. Ela entraria como mais uma manifestação, como uma função, uma espécie de bússola que a gente usa de forma inconsciente, ou ela entraria como uma manifestação do inconsciente que a consciência consegue captar de alguma forma? Eu queria ver se dá para integrar a intuição com a consciência. É que a intuição, na verdade, a definição de intuição é aquilo que tu percebe antes de perceber com a razão, antes de perceber. Todos os mamíferos, nós somos mamíferos, a gente tem formas de sentir imediatamente, assim, são sensações, são coisas que tu sente, né, nesse sentido. Então, a intuição é isso, é uma forma de percepção de qualquer experiência antes dela ser percebida dentro de sistema de causa, efeito, espaço, tempo. Tá, mas aí nesse caso ela se aproximaria como uma espécie de prevenção à surpresa, que tem a ver com essa teoria, que a gente, como uma espécie de prevenção para não ser meio. Ao contrário, a intuição te pega de surpresa. A intuição é aquilo que te permite captar o que há de mais essencial numa experiência. Simplesmente vem. Se tu Mas ela afronta- seria uma função daí usada na medida que. Porque ela é percebida antes da consciência se dar conta dela. É algo que é percebido sem o registro Não, é com o consciente. registro da consciência. Não, mas não é com o registro da consciência. Tu sente uma coisa. Tu não cataloga ainda essa coisa em termos de categorias lógicas de causa, efeito e tempo. É uma percepção. O Bion vai dizer o sem memória e sem desejo, o Mate Blanco vai dizer tentar afrouxar as cadeias lógicas do pensamento. Claro, não tem, utopicamente, sim. Claro que não. É um primeiro. Não, é no sentido de que é um primeiro momento. Não existe nada em sentido puro. Não existe intuição pura também no vazio. Nada é puro. Mas, Yara, tu tinha perguntado se era isso, o que isso ou aquilo, o que que... A intuição seria uma função utilizada pela consciência no sentido de identificar que eu percebo algo que eu não sei bem o que é? Ou ela seria uma manifestação de algo inconsciente apenas? Como que a gente poderia classificar nesse Eu acho sentido que eu pensei? eu não sei, minha impressão que... para mim, Nenhum ou os dois? Há controvérsias. há controvérsia. Não, tá no grupo, né? Não, é que a gente busca referências dentro daquilo que a gente conhece. A gente busca referências dentro daquilo que a gente estudou, que a gente conhece, que a gente tem como se agarrar. Mas eu acho que a questão da intuição, ela vai muito além daquilo que a gente consiga saber exatamente o que que é. Porque, inclusive, na intuição, a gente mesmo se surpreende. A gente não sabe o que que é aquilo, simplesmente vem, né? Agora, o que que é isso? Consciência, inconsciente? Não sei. Depois a gente cataloga. Depois a gente tenta. Eu também tenho a impressão que Ela tem uma definição clara. É uma dicionário. Percepção que não passa pelas categorias lógicas. Por exemplo, se a gente vê uma obra de arte, a gente gosta, não gosta, é uma coisa assim. Depois a gente pode classificar, não, nunca puro, tá? Nunca, não é, nada é puro. Mas então, na verdade, é uma forma mamífera, é uma forma mamífera de transmitir e de captar estados emocionais. O Bateson, o antigo Bateson, que ele estuda as formas de transmissão, ele estuda em mamíferos que transmitem estados emocionais sem nenhuma palavra e sem nada para outros mamíferos e conseguem mostrar
se, por exemplo, é para briga ou é só uma brincadeira. Então, é uma forma de transmissão e captação de experiência emocional, de algum clima que existe. Claro que nunca é puro. Em seguida, começam a entrar as categorias da lógica. A gente logo começa a organizar, nem que seja um pouquinho em tempo e espaço, tá? Então, não tem a ver com consciente ou inconsciente, nem nada disso. Não entra nisso. É uma outra coisa que aí o Bion usa para falar do sem memória e sem desejo, né? Tentar afrouxar as cadeias lógicas. O Mate Blanco vai se dedicar assim, ó, com muito detalhe a isso. Afrouxamento das cadeias lógicas, que é tempo, espaço, essas categorias que a gente precisa para se organizar. Só um outro ponto que a Yara tocou, né, no sentido de que antes a gente queria transformar em consciente aquilo que era inconsciente. E dentro dessa ideia que o Favalli até trouxe, né, do Ogden, do Civitarese e do Bion, né, a ideia é, na verdade, justamente o contrário, é de tentar inconscientizar. Civitarese tem vários trabalhos sobre isso, que o nosso trabalho é tentar processar isso de uma maneira simbólica, através do sonho, para que isso possa, de uma certa maneira, virar inconsciente, né? Eu vou passar primeiro assim, ó. Posso passar? Posso passar para outras perguntas. Então, tem o Maurício, o Pedro e depois o Mário. Tá? Pessoal, sobre a questão da intuição, eu acho que, até para se concordar ou não, é importante que se conheça o que se pensa sobre intuição no mundo científico. Existem definições, linhas de pesquisa, já rendeu até a Nobel, né? Existe um conceito e uma definição e um estudo de intuição bastante desenvolvido já há décadas. Se trata do pensamento com premissas da memória implícita. Né? A memória declarativa capta o resultado da intuição, mas não as premissas que são do sistema de memória implícita. Tá? Então, essa é a definição no mundo científico de intuição. Pensamento com premissas da memória implícita que gera a percepção do seu resultado em memória explícita. Isso é bastante estabelecido. Né, posso dar as fontes de onde quiser. Então, é importante que se conheça isso, assim, porque isso tem desenvolvimentos em termos da estrutura relacional implícita, enfim. Né? Muitos grupos dentro da psicanálise usaram. O grupo relacional de Nova York fala, né, do não formulado, né, que emerge da relação da interação implícita e emerge, então, e aí se torna consciente o resultado final. Né? Então, isso aí eu acho que existe, sim, né? Existe bastante estudo, desenvolvimento estabelecido, né, que é importante que a gente conheça. Olha aqui, ó, o Maurício, sem dúvida, isso precisa de muitos estudos. Se precisa sentar e estudar como é que as neurociências veem e tal, né? Esse não é o estudo que a gente tem nesse momento. Realmente não temos esse estudo assim. Do ponto de vista de como a gente pode juntar isso mais próximo do referencial da psicanálise, então tem um referencial e ficar mais próximo. Esse outro estudo, que eu acho que é super importante, que a gente tem que poder se dedicar, aí tem que incluir isso e ver de que maneira depois isso influi, isso acrescenta, para não ficar como o Solms, que dá a impressão que tudo que ele consegue dizer é provar que a psicanálise, que as neurociências estão provando que a psicanálise, enfim. Mas não sei, realmente não estudamos isso, e acho que seria bem, tendo tempo e espaço, e topando, e desejo. Pedro Victor aqui. Queria parabenizar pelo trabalho, pela atualidade desse trabalho, que tem 23 anos, mas parece que foi escrito essa semana, atualizado pelo ChatGPT, que eu tenho minhas ressalvas, mas que também é mostrando como está uma questão que estamos na crista da onda aí. Primeiro, queria compartilhar com vocês um alívio ao ver esse trabalho de 23 anos e de ler o trabalho do Ogden do ano passado, porque
me parece uma coisa que eu acredito muito, que é o inconsciente é uma função da consciência. A consciência é algo que permeia todas as situações, todas as entidades com vida, talvez, né? Mas que dentro dessas, o que a gente sabe como ser humano é de que temos situações que nos perpassam e que a gente não consegue dar uma explicação lógica aristotélica, como bem apontado, em relação a elas. E aí entra essa questão da complexidade. Eu fiquei pensando em todas essas situações que foram tão bem descritas ah, ao longo do trabalho, de como é a complexidade de uma mente. E aí vem o encontro analítico e traz a complexidade de duas mentes. E aí uma criança, ao nascer, já é a complexidade de duas mentes com uma terceira mente se desenvolvendo. E aqui agora, N outras mentes. E aí eu lembro da frase do Raul Seixas, do Cada um de nós é um universo, né, que ele canta em Meu Amigo Pedro. E na sequência também pensei em como eu acho que foi falado em algum slide sobre como cada vez mais tem sido utilizado menos interpretações diretivas e mais uso de metáforas. E eu fiquei pensando, o uso do inconsciente como uma explicação é uma metáfora para coisas que a gente não consegue explicar. E como, talvez, ao usar metáforas, a gente esteja tentando preencher esse gap entre duas mentes através de algo que seja em comum. E eu queria escutar vocês falando mais sobre essas questões do uso das metáforas na situação analítica, de como é a percepção de vocês em relação a isso, porque me parece muito rico essa situação da linguagem e de como o uso de metáforas aproxima, né? Muito obrigado. Só para contribuir em relação à intuição, que me veio uma imagem do processo intuitivo, que é a cena final daquele filme do Wim Wenders, Dias Perfeitos, que está no Netflix até recente, em que não é uma Dias Perfeitos, né? Não, Dias Perfeitos, que ele é um Japão, um limpador dos banheiros públicos. E eu vou falar, é a cena final, não é nem um spoiler, porque o filme não tem spoilers, assim, é impossível dar spoiler do filme. Então, que a câmera foca no rosto do personagem principal enquanto ele está dirigindo, ouvindo música, e vão se passando várias emoções no rosto dele, não tem nenhuma palavra, mas são diferentes emoções e que eu acho que tem a ver com o que a Viane falou, que não estão categorizadas em um sistema lógico, nem para ele, nem para quem está assistindo aquela cena, né? Então, eu acho que é uma cena que talvez sintetize um pouco, até de forma metafórica, isso que é o processo intuitivo. Coisinha? Não? Depois a gente passa então para o Jair e para o Berel. Fala. Tá, rapidinho, só para não perder a questão das metáforas. Eu gosto muito da coluna 2 do Bion. Metáforas podem ser usadas para o bem e para o mal. Podem ser usadas de uma forma racionalizada, uma forma intelectualizada, que se afasta da experiência emocional, ou não. E o uso de metáforas depende da capacidade de cada psiquismo de lidar com isso de uma forma, sabe, com os paradoxos, com o que é e o que não é. Então, é muito bonito e eu acho muito legal, dependendo da forma como se usa, tá? E eu acho que a gente pode usar de um jeito defensivo e intelectualizado. Fica super bonito e muito legal. E pode usar que nem sonho. A gente pode usar uma interpretação de sonho de uma forma intelectualizada. E o paciente pode contar um sonho de uma forma defensiva. Então, eu acho que o uso faz toda a diferença de qualquer conteúdo que surja numa sessão. Tá bem, então passamos para o Berel e Jair, Berel e Débora Schaff, que está em casa. É online, né? Então, passamos primeiro. Jair, pega ali com o Maurício. Já estou aqui. Já está. Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar vocês. Enfim, é uma oportunidade poder, para a gente aqui, escutar um trabalho tão reflexivo e vocês vêm estudando há tanto tempo. Eu não sei se eu vou conseguir formular corretamente o que me ocorreu agora, mas, grosso modo, seria assim: o que vocês acham, né, que isso que vocês estudaram e a evolução do conceito de inconsciente, que se traz alguma mudança em termos da importância maior ou menor da palavra
no método e na técnica psicanalítica. De outra maneira, pegando para explicar um pouco melhor o que eu quero dizer, o que a Viviane mesmo falou sobre a ativação emocional, né, que os mamíferos, né, podem trazer uns aos outros, né, e que essa ativação emocional pode, vamos dizer, se passar ao largo das palavras, né, e da consciência, mas elas podem ter um potencial transformador, um potencial de crescimento, ainda que não passem pelas palavras, né? Então, para finalizar, quando a gente fala em termos assim de ampliar a área da consciência, que nos daria, né, um maior conhecimento sobre nós mesmos, a consciência ela se passa também sem as palavras. E, resumindo, o que muda em termos da importância das palavras, em termos da cura pela fala versus, não sei, é isso. Muito obrigado aí por vocês. Só fazer um comentário breve. Dia Perfeito é o nome da música que toca, e o nome do filme é Dias Perfeitos mesmo, só para não ficar uma confusão. A música é Dia Perfeito e o filme é Dias Perfeitos. Lindo. Eu queria agradecer pela noite extremamente complexa e inteligente. Achei o grupo de muita força, muita base, e eu vou me permitir livre associar um conceito do Masud Khan, que é de privacidade, abstraindo a figura polêmica que ele foi, mas ele tem conceitos muito interessantes. E esse de privacidade, e o respeito pela privacidade do paciente e do analista, eu acho que pode se interligar, e eu gostaria de ouvir vocês nesse sentido. Privacidade. Se interligar com o conceito de inconsciente. Será que o inconsciente não é um espaço necessário, além de tudo que vocês falaram, para manter essa privacidade e o sagrado de cada um, aquilo que não se entra e que eventualmente nem o próprio sujeito entra em contato, né? Mas que se pode abrir uma possibilidade para o infinito de entrar em contato com o inconsciente do paciente, mas entendendo que aquilo é infinito e que talvez nunca se entre em contato. Então, ligar o privativo com o inconsciente. O Kahn também, ele não interpretava muito os sonhos. Ele achava que o fato de sonhar era a ação terapêutica em si. Vocês querem falar ou eu passo para a Débora? Depois da Débora, nós temos o César e a Kátia. Não, bem rapidinho, sobre metáforas, usando no bom sentido, o campo analítico vai trazendo metáforas que vão sendo compartilhadas, não importa se um verbaliza ou o outro, mas são metáforas das duas mentes ali. Então, eu concordo contigo que é um processo que junta essas duas as mentes numa experiência emocional. Porque eu acho que agora, falando para o Jair, que a primeira transformação, mentalização, é visual. E a segunda é através de metáforas. E por último é que vem as palavras. Então, acho que tem um caminho, digamos assim, nesse processo de simbolização, né? Que começa com sonhos, com imagens, e depois vai chegando nas palavras, né? Como se fosse um processo. E a privacidade, ele tem o livro, né? A privacidade do self. Eu acho muito parecido com a ideia do self verdadeiro, né? E como o self verdadeiro tem que ser protegido, né? Então, acho que ele tem essa ideia que eu acho mesmo importante, né? The privacy of the self. Uma coisa rapidinha sobre a questão da palavra. Estou falando agora do ponto de vista técnico, eu estou independente, assim. É mais como é que a palavra vai ser veiculada. Na verdade, talvez a gente não precise optar. Eu acho que depende. A palavra, como é que a gente transmite a palavra? E qual é o afeto que a gente coloca na palavra? Tá? Então, não adianta palavra se o pacote que ela vai não transmite junto alguma coisa. Mas também acho que não adianta a gente ficar numa coisa que a palavra não transmite, que é só aquilo que se sente, que se transmite. Também acho que não. A palavra é um recurso humano. A gente usa ela. Depende sempre como é que a gente usa.
de que forma e de que maneira ela vai junto, transmitindo algum tipo de emoção, que é o que eu acho que faz toda a diferença. E só para esclarecer vocês, é só o seguinte, o grupo está há alguns anos sem estudar, tá? Nós nos reunimos de novo, acho, desde a pandemia, eu acho, né? Então, nós estamos há vários anos. Aí, então, paramos, tá? Parou, teve um momento que parou, rendeu vários trabalhos e tal. Só para vocês saberem, nós estamos há alguns anos sem estudar. Aí eu Estudar juntos, né? sem estudar isso, sem se reunir. Nós estamos há vários anos sem estudar, cada um para um lado e tal, mas aí com essa história nos reunimos novamente. Que o Meltzer escreveu o processo analítico e depois o processo analítico 20 anos depois. Nós também escrevemos o inconsciente, mas uma coisa que o Meltzer descreve lá, né, 20 anos depois, é que aumentou a simplicidade. Ele enfatizava mais ainda a simplicidade no trabalho analítico. Eu acho que, de uma certa maneira, nós também aqui. Isso sobre a palavra, eu também, eu acho que é muito importante, mas eu acho que com o tempo a gente ficou menos preocupado em que tudo seja dito. A gente, inclusive, saiu da onipotência que o paciente não poderia ir adiante do que tu dissesse por conta dele. Então, eu acho que é uma medida que nem a metáfora, mas eu não sei, eu acho que com a evolução, a gente querer metáforas é bem melhor do que interpretações. Eu acho que isso é uma evolução da técnica, assim, pelo menos do que eu aprendi. Mas eu estava pensando, esse grupo foi super importante para mim e para os outros no desenvolvimento de capacidade crítica dos conceitos. Isso a gente começou a estudar, meio como que nem nos seminários. Na nossa época, os seminários eram um pouco religiosos. E aí a gente pôde discutir mais livremente. Vem cá, o que a gente pensa disso que é dito assim? Foi, para mim, esse grupo foi decisivo na transformador na capacidade de me dar o direito de ter crítica sobre aquilo que está escrito e o que isso nos interessa ou não. Enfim, eu acho que esse foi um dos grandes méritos desse nosso grupo. E, claro, e descrever as coisas, isso também foi muito importante, assim, né? Posso passar para a Débora a palavra, então, e eu vou encerrar as inscrições, né? Porque nós temos a Débora, César, Kátia e Graça. Bastante gente querendo falar, quer dizer que está mobilizando bastante. Débora, vamos lá. Me escutam? Sim? Eu estou adorando ouvir vocês, estou louca para ler o trabalho já, porque também falaram sobre a intuição. A intuição é um tema que eu já estudo há algum tempo, participei de uma mesa agora no congresso da FEBRAPS, então está tudo bem fresquinho, teria 1 milhão de coisas para falar, mas deixa eu só tentar contribuir com alguma coisa. E então, porque eu realmente acho que estudar a intuição é um dos campos que a gente tem de grande expansão atualmente, assim como o sonho já foi um dia. Eu acho que a gente tentar entender o que é como acontece o processo da intuição. O que é uma daquelas coisas que eu ouvi até do Maurício uma vez, Maurício, que é uma daquelas coisas que a gente conhece vivenciando, mas que a gente não sabe explicar como que acontece. Se a gente vai explicar, fica difícil. Mas a gente tentar criar modelos, não explicar, mas criar modelos sobre como acontece o processo intuitivo, eu acho que é muito interessante, eu acho que dialoga muito com a ideia da consciência. Tem essas diversas definições e eu acho muito interessante integrar a neuroquímica nisso, porque eu vejo que a intuição ela tem alguma coisa muito integradora, ela integra muitos estímulos, inclusive lógicos, eu acho. A gente vê pelos matemáticos que desenvolveram intuitivamente modelos matemáticos que envolvem muita lógica. Então, eu acho que é um processo que a gente conhece muito pouco ainda, o como acontece, e para mim o conceito que é útil e que mais se aproxima da experiência que se fala de intuição é inserir ela na teoria do conhecimento, como uma forma de conhecer.
né? Que, claro, vai utilizar, acho que é legal inserir a memória procedural nisso, porque a memória procedural tem a ver com o movimento. E eu acho que hoje em dia, quando a gente pensa em conhecer, a gente já não pensa em conhecer como algo que vem para nós de fora para dentro, mas como algo que a gente se relaciona e que acontece entre, né? E que eu tenho a impressão que tem a ver também com a formação das unidades, que a gente conhece quando forma unidade com algo, que remete ao que o Bion falava do tornar-se uno, né? A formação de unidades. Enfim, teremos agora. Então, eu não sei, eu acho que ela integra, então a Viviane falou dos mamíferos, né? Mas eu acho que cada nível de desenvolvimento cerebral ou mental vai dar materiais diferentes para a intuição integrar uma série de fatores, inclusive simbólicos, enfim, várias memórias biológicos do corpo, nem só do cérebro, mas do corpo também. E a consciência talvez seja um pulo a mais. Eu não sei. Eu acho que a gente precisa saber que a gente não sabe o que é consciência, né? Talvez a gente precise de mais termos para dar conta. No inglês, eu acho que tem uns 3 termos, pelo menos, para falar de consciência. Então, eu acho que é um tema que a gente vai expandir muito nos próximos anos. Obrigada por ouvir vocês. Obrigada, Débora. Vamos passar para o César. O que eu ia dizer está dito. Então. Cumprimentar o grupo, e não só pelo trabalho de 2002, que está muito bom, inclusive, continua ainda muito bom, né? E essa expansão que vocês estão fazendo também amplia, né? Também a apresentação que vocês fizeram, que foi rápida, mas consistente, de maneira que abre esse diálogo bastante grande. O que eu estava pensando aqui, como uma forma para a gente poder, e vocês já começaram a tocar nesse assunto, eu me lembro que o Zelko Loparik, que era winnicottiano, ele já falava, sei lá, 30 anos atrás, a respeito da não interpretação. O simples fato de sonhar já era suficiente no processo analítico. Hoje em dia, eu acho que vocês estão trazendo para o precipitado da consciência, né? Estou falando precipitado porque eu enxergo isso como um arco, um espectro, né? Que vai do infinito, né, à consciência, à realização temporária daquele momento. E me lembrando dos trabalhos do Rudy Vermouth, que fala de um inconsciente que ele ultrapassa o que para nós, que a gente aprende, né, o inconsciente, ele diz assim, aquilo não é um fechamento na base, ele tem uma abertura para algo universal, né, ampliação total daquilo. E isso tem a ver com o que a Alice estava comentando sobre a palavra. A gente desidealizou a palavra como potência, né? Antigamente a gente dizia, a interpretação tem que ser curta e atinge o objetivo e o paciente muda a personalidade. A gente já sabe que não é assim, né? Mas muito em função de reconhecer a humildade, de saber deixar o paciente experienciar, ter a sua própria experiência emocional, que ela é aberta para esse infinito e que a gente não vai acompanhar, né? E fica um mistério, né? Se tudo correr bem, para o bem do paciente. Se não correr bem, a gente volta a intervir. Mas nesse sentido, para lembrar que tem 2 pontas, a consciência e a abertura ao mu, né? Ao mu. Lembrando que nós temos um mumu. O gaúcho tem mumu. Eu vou passar a palavra, então, para a Kátia e para a Graça, né? Que nosso horário já está adiantado. Bom, eu também quero cumprimentar muito vocês, sobretudo porque tem conceitos que parece que estão postos e que a gente nem se questiona muito, a gente sai usando já meio no automático. E eu acho que o trabalho de vocês me desacomodou. E eu acho que isso é importante porque gera reflexão. E eu fiquei pensando, quando vocês falam
né? Eu entendo em partes também o que o Ogden trouxe, mas nessa ideia de me sentir desacomodada, na ampliação do consciente, que na verdade, pelo que eu entendi, o inconsciente é aquilo que não pode ser captado pelo consciente. Mas e como é que ficaria, por exemplo, aquele inconsciente do Freud não representado, não retranscrito, ou o inconsciente encravado do Laplanche? Onde é que, nem sei se é onde, né? Mas como é que se entenderia isto? Né? Não, né? O onde. Não é o onde, né? Nossa, me passaram tantas ideias na cabeça, eu vou tentar falar de algumas. Que eu pensei, numa das coisas que a Débora falou sobre a integração e que tu falasse, Jair, como é que a gente constrói o pensamento, como é que a gente constrói a simbolização, né? E como é que as palavras entram nessa dinâmica. E quando a gente pensa assim, em memórias, o quanto as memórias constroem a base para a gente poder representar e entender o que acontece dentro da mente, e isso é tão, vai desde o tronco cerebral, vamos dizer assim, né, nas memórias procedurais, nas sensações, nas percepções, até o que é visual, o que é afetivo, as memórias emocionais, e também, por fim, o que a gente pode declarar e verbalizar, e como isso é um circuito dinâmico e complexo, né? Nesse sentido, assim, que eu acho que para a gente construir o que a gente faz, a gente precisa de tudo isso que passa por tudo que a gente está falando, que é a intuição, e da onde vem essa intuição? Eu acho que vem de todos esses níveis, né? Então era isso. Mas eu estou gostando muito da nossa conversa e eu estou achando muito importante a gente trazer esses temas que conversam com outras áreas da ciência também aqui para a sociedade, como a gente está fazendo hoje. E agradeço ao trabalho de vocês. Legal. Obrigada. Então, vamos passar para a mesa agora. Ainda temos uns bons 10 minutos para a gente conversar aqui e vocês poderem ir respondendo. Aí trouxe, eu acho, a questão, não, a questão da palavra, porque eu fiquei pensando assim, o que a gente quer no encontro com o paciente, o que a gente espera conseguir no nosso encontro com o paciente. Então, eu acho que tem questões que a gente consegue, vamos dizer, colocar, ou que consegue que aconteçam e que vai muito além das palavras, né? É que a gente, eu acho que se ancorou muito na questão da palavra. Por exemplo, atitudes, momentos em que a gente nem sabe por quê. Bom, eu vou fazer contato com esse paciente, ele não está bem, ele não saiu bem, alguma coisa que talvez diga respeito à sensibilidade de cada um com aquele paciente, naquele momento, a empatia, né? Então, são coisas que transcendem, né, tudo que a gente estuda, todo o nosso conhecimento, e que eu acho que é nodal naquilo que realmente a gente pode esperar em termos de ação terapêutica. Né? Eu queria colocar isso. Eu queria só dizer o seguinte, em relação a isso que a Kátia falou, onde é que está aquele inconsciente encravado? Eu acho que aquele inconsciente encravado fica encravado. A gente não tem acesso a esse inconsciente. Fica naquilo que o Max Lucado falou, fica a nossa intimidade preservada. O que aparece através dos sonhos, através em actings nossos ou dos pacientes, são materiais inconscientes que precisavam ser conhecidos pela consciência. O resto, eu acho que fica encravado. Uma parte da nossa intimidade que a gente não tem acesso. É isso. Aqui, ó. Eu acho que eu falo em nome de todo o grupo. Que bom, sabe? Foi uma experiência interessante para nós. Partiu de um gatilho do Ogre. Vocês trouxeram inúmeras questões a gente discutir. Tá?
E quando surgem essas questões, como juntar neuropsicanálise, tudo isso, e neurociências, eu sempre me lembro do Henri Atlan, que é um pensador da complexidade, em que ele sempre chama a atenção de que cada área da ciência tem um conjunto de regras, tem um conjunto de normas, e procura compreender o mesmo fenômeno a partir de sua própria lógica. Então, aqui vocês veem, tem lógicas que são muito interessantes da gente conhecer, que são muito interessantes, que eu acho que é cultura, a gente precisa conhecer. Mas eu sempre acho importante aquilo que ele coloca. Cada ciência com o seu conjunto de regras. Então, aqui a gente fala mais sempre do ponto de vista psicanalítico, não desconsiderando de maneira nenhuma todos os outros, né? Mas assim, a gente acaba enfocando muito dentro do ponto de vista do nosso conjunto de regras e de teorias não fechadas, até para elas poderem evoluir. E muitas coisas a gente teria que pensar mais, sabe? Então, só queria dizer isso para vocês. Agora, nem sei o que vai ser o nosso destino aqui do grupo. Ele foi transformador, ele nos ajudou, assim, horrores, de liberdade, de abrir. Queria aqui deixar, não sei se o Pelanda está nos assistindo, ele ia ficar em casa, mas eu acho que tem um registro que a gente tem que fazer. O Pelanda e a mulher do Pelanda, a Nise estudou sempre, estuda muito, eles trouxeram muitas dessas questões para nós. Trouxeram muito isso há 20 e tantos anos atrás, trouxeram muito, e a gente gramou e foi, mas foi atrás e topou bastante, né? Então, deixar um registro, não sei por que o Pelanda não está dando os pitacos, porque ele sempre dá os pitacos dele, né? Então, deixar aqui um registro para ele e para a Nise, que eu acho que é uma coisa importante, né, da gente deixar aqui. Como nós temos um tempinho ainda, eu vou entrar um pouquinho, então, na questão do inconsciente cindido, o inconsciente que não foi representado, que não está recalcado, porque se a gente fala no traumático precoce, né, a nossa tentativa vai ser, de algum modo, de entrar em contato com isso, de trazer isso, ser integrado no ego, aquilo que não foi integrado, né? Então, eu acho que não é assim que fica lá, ou isto que está lá está incomodando, tá trazendo muito sofrimento, né? Então, e sim, aí talvez muito mais do que palavras, é o nosso sentir, a nossa intuição, a nossa sensorialidade, e o paciente também mostrando através do ato, através enfim, do gesto, né, para a gente tentar acessar isso que é do inconsciente que não está recalcado, e sim do inconsciente que está cindido, que não foi, né? E que aí eu acho que entra, né, Sérgio, no que tu disseste, que como é que o Bion fala, isso nós temos que tornar inconsciente, mas isso que primeiro tem que ser trazido, né, tem que depois sofrer um recalcamento. Mas o nosso trabalho, a psicanálise contemporânea, tem ido por aí, né, de buscar isso que não é o recalcado. Não, eu né? acho que sim, eu acho que é só importante, acho que o César trouxe, o Ideal levantou aqui, tem o irredutível. Tem o irredutível. Isso que tu está falando, tem o irredutível. O irrepresentável. Ah, sei eu, do irrepresentável, do representável. O que a gente tenta está se manifestando de alguma forma, por um sofrimento, por um sintoma. É perceptível alguma coisa, é perceptível alguma coisa. É perceptível, é um incômodo, é uma coisa, é um sintoma. É mais, eu acho, para deixar claro que tem o irredutível. Tem o que está, tem o que é e que é irredutível. A gente não sabe lá ser eu, né? Tem o que a gente nunca vai chegar nem na gente mesmo, nem para coisa nenhuma. Bom, então agradeço, parabenizo, que eu acho que foi trabalho, mobilizou e nos deixou uma excelente noite aqui. Então, eu acho que todos estão gratos. Muito obrigada.